Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente ainda falar um pouco mais sobre encapsulamento, só que nesse vídeo de maneira prática. O que a gente vai fazer aqui? Eu já tenho o Eclipse aqui aberto, tá? Eu vou criar aqui um novo projeto, File, New, Java Project. E vou chamar esse projeto aqui de exemplo encapsulamento. Muito bem. Nesse projeto, eu vou criar aqui duas classes, tá? Para a gente poder trabalhar com o encapsulamento. Uma delas é a nossa famosa classe com o método main. Então, eu vou chamá-la de app. E vou marcá-la aqui como public static void main. E vou criar uma outra classe, tá? Vou chamar essa classe aqui de funcionário. Então, vamos criar aqui uma estrutura chamada funcionário. Só lembrando que um projeto em Java, ele pode ter dezenas, centenas de classes. Só que apenas uma delas, deve ser a classe que contém o método main, porque o método main é o método que vai ser executado assim que a gente iniciar nossa aplicação, tá bom? Se o projeto tiver mais do que uma classe com o método main, aí ele vai ficar perdido, tá? Embora, para alguns testes a gente até acaba gerando, vários public static void main, mas na prática, apenas uma dessas classes deve ter o método main, tá bom? Depois que o projeto já está finalizado. Marquei aqui o finish e aí gerou também aqui para nós a classe funcionário. Aqui na classe funcionário eu vou criar três atributos, tá? Eu vou criar um atributo do tipo string chamado nome, um atributo do tipo int chamado idade, tá? E um atributo do tipo double chamado salário. Bom, se a gente observar, todo funcionário de uma empresa tem um nome, uma idade, tá? E também um salário. Se eu sou um funcionário, eu tenho que receber um salário aí. Muito bem. Agora é o seguinte, vamos às explicações aqui. Do jeito que está nosso projeto aqui nesse momento, olha só. Se eu quiser cadastrar um funcionário, por exemplo, o que a gente pode fazer para fazer aí um cadastro? A gente pode, primeiramente, instanciar um objeto do tipo funcionário, que eu vou chamar de F1, que vai receber new funcionário. Tá? Muito bem. Desse momento em diante, eu tenho acesso a todos os atributos e métodos da classe aqui de funcionário. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, f1.nome, eu consigo cadastrar o nome. Ok? Se eu quiser colocar aqui, ó, f1.idade, eu consigo também atribuir uma idade. E a mesma coisa para o salário. Vamos colocar aqui 2.000. Muito bem. Tá? Se eu colocar aqui um system.out.println, eu consigo exibir aqui ó, o nome mais a idade mais o salário. Tá? O que está acontecendo aqui? Opa! Que cometi um erro grave, Por quê? Esses atributos aqui, nome, idade e salário, eles não existem. Eles fazem parte do meu objeto. Então, aqui é f1.nome, f1.idade e f1.salário. Muito bem. Vou dar aqui o play. E aí, ele exibiu para nós aqui. Eu vou até mudar aqui o salário, só para não dar um conflito na hora de exibição, tá? Então, eu tenho aqui os três valores. Até aí, nenhuma novidade para vocês. Quando a gente trabalha com encapsulamento, a gente não pode permitir
com que o objeto acesse diretamente os atributos, tá? O encapsulamento é justamente isso, a gente não permitir que os atributos aqui possam ser acessados diretamente. Como que a gente faz, então, essa restrição, né, para não poder acessar aqui o nome, a idade e o salário? Para a gente fazer essa restrição, né, basta a gente mudar aqui a visibilidade dos nossos atributos. Eu já citei para vocês, né, nos vídeos lá sobre teoria, que nós podemos trabalhar com a visibilidade default. O que é a visibilidade default? É quando nós não colocamos nenhuma palavrinha antes aqui do tipo de dado, tá? Então, aqui nesse momento, ó, esses 3 atributos, eles possuem a visibilidade do tipo default, tá bom? Nós também podemos falar que a visibilidade é public, né? É pública, tá? Aí eu tenho que trabalhar com a palavrinha public. Então, agora eu estou falando que todos esses meus atributos aqui são públicos. Uma vez que eu deixo meus atributos públicos, qualquer classe do meu projeto, né, desse projeto aqui chamado encapsulamento, vão ter acesso, né, vai ter acesso aqui aos atributos da classe chamada funcionário, desde que eu tenha uma instância dessa classe, tá? Tanto é que se eu executar aqui novamente, vocês podem verificar que continua tudo funcionando normalmente, né? Tá tudo ok. Quando a gente trabalha com encapsulamento, nós vimos lá nos vídeos anteriores que o padrão, né, o normal, né, geralmente nós colocamos atributos como private, né? Agora, esse é o terceiro modificador de visibilidade, tá? Que é o private. Então, quando eu coloco aqui, ó, private, e aqui também private, o que isso quer dizer? Que agora só os métodos que eu tiver aqui nessa classe vão conseguir utilizar esses atributos aqui. Se a gente for lá para a classe do Java, vocês vão ver que agora já apareceu um monte de erro. Por quê? Porque quando eu coloco agora, ó, F1 ponto, eu não tenho mais acesso aos atributos nome, idade e salário, tá? Por quê? Porque eles são privados, né? Eles são particulares, tá? Se eu voltar aqui como public, vocês vão ver que o nome, né, ele funciona. Se eu colocar F1 ponto, vocês vão ver que o nome, ó, aparece para eu poder utilizar novamente, tá? Então, essa daqui, né, dessa forma que eu já estou começando a utilizar aqui o tal do encapsulamento, tá bom? Isso é o mais comum, a gente colocar os atributos da classe, né, como private. Ah, mas eu preciso acessar um determinado atributo em outras classes também, aí beleza. Aí você deixa ele como public, né? E aí tem até outras palavrinhas que a gente não vai ver agora, que a gente pode trabalhar também para que a gente tenha o compartilhamento, vamos dizer assim, né? Ou um atributo global. Mas aí a gente fala isso mais para frente, tá bom? Então aqui dessa forma, né? Voltando aqui para o private, eu não tenho mais acesso direto ao nome, à idade e ao salário. Poxa, mas eu preciso fazer um cadastro, né, de funcionário. E agora, como é que eu faço? É aí que entra a outra parte da nossa matéria, que é o tal dos getters and setters, né? Os métodos getters and setters. Ou seja, para cada atributo que eu tiver aqui, eu vou ter que criar um método para poder colocar um valor no meu atributo e vou ter que ter um outro método para poder visualizar o valor desse meu atributo, tá? Então, vamos começar com o atributo nome, né? O atributo nome aqui. Para eu poder colocar um valor no atributo nome, a gente vai criar um método set, tá? Como é que ele vai funcionar? Ele sempre vai ser public, ele sempre vai retornar vazio, tá? Se é método set, nós sempre vamos começar com a palavrinha set, tudo em minúsculo, tá bom? E vamos iniciar, né, o nome aqui do meu método, depois da palavrinha set, com o primeiro caractere aqui em maiúsculo, tá? Então, set nome, o N aqui vai ficar maiúsculo. Vou abrir e fechar parênteses. Fora isso, o que eu vou ter que falar aqui? Ó? Eu vou ter que falar qual que é o tipo de dado desse meu atributo. Ele é do tipo string. Então, eu vou declarar aqui um atributo,
do tipo string, e aqui eu vou chamá-lo de nome. É assim que a gente cria o método set, tá? Fora isso, eu vou aqui fechar, abrir e fechar chaves, tá? Então, aqui eu já criei o método set, né? Que é o método para a gente atribuir um valor a esse atributo chamado nome aqui, tá bom? Só que agora, como é que eu vou guardar um valor dentro aqui do atributo nome? Como que a gente faz isso? Aqui eu só estou falando que eu tenho um método chamado setNome, que recebe aqui um parâmetro do tipo string, é só isso que eu estou falando. Aqui a gente tem que falar o seguinte, que o meu atributo nome, que é esse daqui, ó, que é esse daqui, ele vai receber nome, né? Quem que é nome? É esse carinha aqui. Recebe nome, ponto e vírgula. Tá? Só que agora aqui nós temos um pequeno problema. Qual que é esse problema? Olha só, o meu parâmetro aqui é nome, que é exatamente o mesmo nome que eu coloquei aqui em cima. Tá? Ah, eu poderia ter feito de maneira diferente? Poderia chamar aqui de x, tá bom? Mas geralmente, né, quando a gente cria os getters e setters, né, a gente cria desta forma, né, repetindo aqui no parâmetro o mesmo nome do meu atributo que eu quero utilizar, tá? Só que agora, como que a máquina aqui, né, como que a minha JVM, né, a Java Virtual Machine, consegue saber que eu estou usando esse nome aqui ou esse nome aqui? Tá? Olhando aqui para o código, a gente não consegue identificar. É aí que a gente usa, né, uma outra palavra reservada do Java para fazer essa referência. Quando a gente coloca aqui, ó, diz, ponto, né, nome, agora a gente já sabe a que a gente está se referindo. Ó, o diz sempre vai fazer uma referência à própria classe, tá? Como o atributo nome aqui, ó, ele pertence à classe, quando eu falo aqui, ó, diz.nome, eu estou me referindo, ó, ao atributo nome aqui da minha classe, tá? Então, se a gente observar aqui, né, o diz.nome, já está até sublinhando aqui, né, destacando o próprio atributo da classe. E esse outro nome aqui, vocês podem perceber, né, que ele está chamando aqui através do atributo, tá bom? Então, toda vez que eu chamar agora o método setNome, eu vou ter que passar um valor do tipo string, né? E o valor que eu passar vai fazer o quê? A minha variável nome vai receber o parâmetro que eu passei, tá bom? Desta forma, agora, eu não consigo mais colocar um valor diretamente aqui para o atributo nome, mas, através aqui do método, eu consigo passar um valor para o nome, tá bom? É exatamente isso, o tal do encapsulamento, tá? Muito bem, esse é o método set. Eu vou criar agora o método get. Tá? Ele é um pouco mais simples. O método get, nós vamos colocar aqui public. Sempre vai começar com public. Depois do public, a gente tem que ver qual que é o tipo de dado do atributo que eu estou criando o método get. Opa, é do tipo string. Então, eu vou colocar aqui, ó, string. Tá? Muito bem. E aí, como é que vai ser o nome do meu método? Sempre vai começar com get, né? Se é o método get. E a inicial também em maiúscula com o nome do meu atributo, tá? O método get, ele não recebe parâmetro, ok? E aqui a gente vai abrir e fechar chaves. Essa é a primeira parte. Como aqui, né, é uma palavra diferente de void, eu sou obrigado a colocar a palavrinha return aqui dentro, tá? Esse retorno, obviamente, tem que ser do tipo string. O que eu vou retornar aqui? Aqui, o método get, né, é para a gente exibir o valor de uma determinada variável, né, de um determinado atributo, tá? Eu quero exibir o valor do diz.nome. Aqui até posso fazer diretamente aqui, ó, diz.nome, tá? O que eu estou retornando aqui? O próprio atributo nome, tá bom? Então, aqui nós temos o set e aqui nós temos o get, tá? Bom, galera, tem mais coisas para eu explicar aqui nesse vídeo ainda, mas ele vai ficar muito longo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e nós continuamos em um próximo.